Muito bem. Então, item 6 aí do programa de Biologia, qualidade de vida das populações humanas. E o tópico que mais nos interessa aí realmente são as doenças, né? São diversos agentes biológicos causadores de doenças na espécie humana. Entre as doenças listadas a seguir, são causadas por seres visíveis apenas ao microscópio eletrônico, tá? Seres visíveis. Ó, você tem dois tipos de microscópio, né? Você tem o microscópio óptico, tá? Que é o microscópio comum, que usa luz e tal. Microscópio óptico, normalmente a gente trabalha com aumento máximo de 1000 vezes, tá? Quando está observando bactéria e tal. E tem o microscópio eletrônico, né? Que a gente trabalha com aumentos até 50.000 vezes ou mais, né? Aí o microscópio eletrônico é bem mais possante, né? O microscópio óptico é a luz que atravessa o material. O microscópio eletrônico é um feixe de elétrons, né? Um feixe de elétrons, uma grande diferença de potencial que atravessa o material. Então, os seres que são visíveis apenas no microscópio eletrônico são os vírus, tá? Vírus só é visível em microscópio eletrônico. O estrago dele dá para ver no microscópio óptico, mas o vírus mesmo só dá para ver no microscópio eletrônico. Então, doença causada por vírus, letra D de dado, certo? Tem nem conversa, né? Então, a letra A, né? Tuberculose, pneumonia, certo? Bactéria, bactéria, tá? Apesar de existir possibilidade de pneumonia por vírus, tá? Existe pneumonia por vírus também, tá? Giardia, protozoário, ameba, protozoário. Esquistosomose, verme, né? Plateuminto, verme. Amarelão, verme, nematodo, certo? Febre amarela e dengue são vírus, né? É a resposta. Pediculose e escabiose. Pediculose e escabiose. Tá? Também conhecido como piolho e sarna. Tá? São artrópodes. Tá certo? São artrópodes. Pediculose, escabiose. Tá? Analise as figuras abaixo, que ainda refletem a realidade em alguns locais onde se luta para diminuir as desigualdades sociais. O consumo de verduras produzido na situação descrita favorece o aparecimento de doenças como, né? Então, você vê aí, ó, a casa não tem rede de esgoto, não tem fossa, com a chuva as fezes chegam no rio, com a água do rio regam-se as verduras, né? Um problemão danado. Então, se eu vou consumir essas verduras, eu vou estar sujeito a doenças como leishmaniose e filariose. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, porque leishmaniose e filariose são transmitidas por mosquitos, né? Dengue e malária, mesma coisa, certo? Transmitidas por mosquitos. Então, não é pela ingestão de verdura, né? Agora, ascaris, a lombriga e a ameba, né? Aí é ingestão de ovos, no caso das caridias, tá? E cistos, no caso da ameba. Então, esses ovos e cistos podem estar contaminando o alimento. Então, aí, ó, pá, ascaridias e amebíase, né? Aqui tem uma pegadinha, certo? Porque, apesar de que ambos podem ser adquiridos na alimentação, a teníase não é na verdura, né? Verdura, tá? Agora, a cisticercose pode ser, né? A cisticercose é a ingestão do ovo, né? Da tenesólium, e aí ele pode estar na verdura, certo? Saiu nas fezes da pessoa e contaminou uma verdura, é isso? E nesses dois casos aqui, penetração de larvas
pela pele, né? No amarelão, pela pele dos pés, geralmente, né? A pessoa descalça. E esquistosomose dentro d'água, pessoa nadando, cercária, penetra na pele do indivíduo, né? Então, tomar cuidado, porque a letra D envolve higiene alimentar, certo? Mas a tenias especificamente, né? Carne, né? Não vou colocar nem porco, não, né? Vou colocar aqui crua, certo? Mal cozida, né? Carne crua, carne mal cozida, tá? De porco ou de boi, certo? A cistercose é o ovo da teresóleo, né? Aí é do porco mesmo, certo? Mas apesar de envolver higiene alimentar, a teníase não tem a ver com verdura, né? Não tem a ver com verdura. A cistercose pode ter, tá? Malária, uma das doenças parasitárias que mais mata no mundo, né? Hoje em dia está em torno de 500 mil mortes no mundo por ano. Parasita causador da malária reproduz de maneira assexuada. Onde? Né? Onde? Certo? Porque o parasita da malária ele tem reprodução sexuada e assexuada, ele tem as duas, certo? Aqui você tem um mapa, né? Áreas de transmissão, áreas com risco limitado, áreas sem malária, né? Você vê que nas partes mais frias, né? Não tem malária, certo? O mosquito não se dá bem nessa região, né? Isso não quer dizer que lá na Rússia não tem mosquito, tá, gente? Isso não quer dizer que lá na Sibéria, né, não tem mosquito. Diz que tem muito, tá? Mas é uma espécie, né, que reproduz lá quando ocorre o degelo, né? Tem aquele rapidíssimo verão, né? Aquele curtíssimo verão lá, está bem perto do polo, né? E aí tem um degelo, aí tem uns mosquitos lá e diz que é o demônio, certo? Diz que eles são bravos mesmo, tá? Mas, né, não é, evidentemente, mosquito da malária, é outra espécie lá, certo? Então você vê que na América do Sul, América Central, um pedacinho da América do Norte, né? México faz parte da América do Norte, não nos esqueçamos disso. Grande parte da África, né? Pedacinho aqui do Oriente Médio, né? Região aí da Índia, Iraque, né? Tal, Paquistão, que é a confusão danada toda aí. Pequenas áreas ali da China, Indonésia, né? Papua Nova Guiné. Então a questão aqui é o seguinte: onde que é a reprodução assexuada do parasita da malária, plasmódio, né? Plasmódio, tá? Então, gente, isso aí tem que lembrar, viu? Tem que lembrar. Plasmódio reproduz assexuadamente no ser humano e sexuadamente no mosquito. Aquela história do mosquito ser o hospedeiro definitivo, né? Mosquito ser o hospedeiro definitivo. Na verdade, é mosquita, né? Que a gente fala, né? Brincando, né? Claro, né? Mosquito fêmea. Então, essa reprodução assexuada no ser humano, tá? Ela ocorre no fígado. Oba, letra A. Não, mas ocorre nas hemácias também. Tá? Ocorre no fígado e nas hemácias. Primeiramente no fígado, causando uma pequena lesão no fígado, porque a quantidade de células destruídas é muito pequena, tá? Mas depois indo para o sangue, destruindo hemácias de maneira cíclica, né? E provocando acessos febris. É isso? A reprodução que ocorre no estômago do transmissor, ou seja, no estômago do mosquito, é a reprodução sexual, tá? É a reprodução sexual. Beleza? Cuidado com isso, tá? É meio detalhe demais, mas é famoso. A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune em que os folículos tireoidianos
regiões arredondadas, né? Glândulas, partes epiteliais arredondadas, glândulas arredondadas, folículos tireoidianos, dentro da tireoide, produtores de T3, T4, são destruídos. Uma das consequências diretas dessa doença pode ser, tireoidite de Hashimoto destrói, para de produzir os hormônios T3, T4, né? Famosa tiroxina. E aí o que acontece? Né? A tiroxina estimula o metabolismo. Né? Na falta de tiroxina, não tem um problema metabólico. Tá certo? Elevado estresse metabólico? Não, pelo contrário. Né? O metabolismo vai ficar lento, certo? Grande parte do nosso açúcar que vem na alimentação não vai virar energia, vai virar gordura. Tá? Então, obesidade. Certo? Hipertensão arterial, não. Geralmente ela acompanha, é o hipertireoidismo. Geralmente acompanha, nem é causa direta, não. Tá? Diabetes mellitus, não, né? A insulina. Né? Osteoporose, não. Aí é problema com os hormônios que controlam o cálcio. Né? Calcitonina e paratormônio. Gente, hormônio, tá? Dá uma revisada, hein? Dá uma revisada no hormônio, tá bom? Dá uma revisada. Eu tenho aula gravada lá no canal, certo? Tem aulas de outros professores também aí na internet que você acha, tá? Não tem ciúme nenhum, certo? Eu prefiro as minhas aulas, né? Se eu fosse meu aluno na época que eu estudei, eu ia gostar muito das minhas aulas, tá certo? E também se eu não gostar, quem é que vai gostar, né? Mas tem muita aula legal aí na internet, tá? O grande problema que eu acho de aula de algumas pessoas que dão aula online é que fica muito no macete, sabe? Muito curta a aula, certo? Ou às vezes pega até um detalhe, mas fica preso naquele detalhe, certo? Fica preso num ponto ali, só e não dá uma visão geral. Então. Mas tem lá, procura, assiste, lê livro, pelo amor de Deus, tá? Vocês perderam o costume de consultar livro, certo? Nem que seja a sua apostila que você tem aí de estudo, mas leia, pelo amor de Deus, tá? Pode perder esse hábito, não, certo? Na faculdade você vai rodar de broca se você não pegar livro. A doença de Chagas tem ampla distribuição na América Latina e no Brasil. Admite a existência de cerca de 2 a 3 milhões de infectados pela doença só aqui no Brasil, certo? Na América Latina seriam 6 milhões, né? 70 milhões de pessoas em risco de contrair. Áreas endêmicas, então, envolvendo aí a América do Sul, a América Central e o México, né? Certo? Tem algumas áreas aí que eventualmente pode ter alguns casos, né? Não endêmica, mas presente, tá? Eu acho engraçado o seguinte, porque Canadá, eu não sei, cara, se Canadá realmente tem doença de Chagas. Se tiver doença de Chagas no Canadá, nem imagina a forma de transmissão. Na Europa também. Talvez por causa de imigrantes, né? Talvez por causa de imigrantes que foram para lá, etc. Agora, transmissão no Alasca não tem, mas como o Alasca faz parte dos Estados Unidos, e na região da Flórida, ali no sul dos Estados Unidos, é tropical, ali tem, então acaba, né, o Alasca sendo marcado junto, né? Mas Barbeiro, lá, transmissão, nem consigo imaginar isso. Só se realmente é questão de imigrantes, né? Foram para lá, que é considerado, né, que lá tem a doença. Né? A reprodução assexuada do parasita, olha, a mesma coisa. Tá? Mesma pergunta do anterior. Agora vem um detalhe. Tá? Trypanosoma é protozoário flagelado. E flagelados só têm reprodução assexuada. Só. Tá? Flagelados só têm reprodução assexuada. Então, o principal sítio, né? O principal local de reprodução do Trypanosoma cruzi, protozoário flagelado,
é no coração humano, onde ele provoca a principal lesão da doença de Chagas, que é a cardiomegalia, né? O aumento do tamanho do coração. Tá? Exclusivamente nos tecidos humanos? Não, porque ele reproduz também dentro do barbeiro. Tá? Apenas no digestivo do barbeiro, não. Inicialmente no fígado, depois das hemácias, é a malária que nós acabamos de falar. Em tecidos humanos e no tubo digestivo do barbeiro, né? É boa, né? É boa. Tá certo? Tecidos humanos e tubo digestivo do barbeiro. É boa, certo? Seria uma resposta também, mas principalmente no coração humano. Entre as duas, entre A e E, certo? Eu acho que letra A é melhor, tá? Letra A é melhor, certo? Principalmente no coração humano. Até porque não é em todo o tubo digestivo do barbeiro, tá? Não é em todo o tubo digestivo do barbeiro, certo? Vou até mexer nessa questão, depois eu vou tirar essa letra E aí, porque eu achei que ela ficou um pouco confusa, tá? Mas letra A é a melhor alternativa, aí, principalmente no coração humano, tá? É onde dá mais problema, né? Analise a tirinha abaixo, em que John, com seu gato Garfield, e correlacione com o verme a verminose em questão. Em seguida, assinar a afirmativa correta. Então, está lá o John, né, conversando com o gato dele, Garfield, contando que Liz é a namorada do John, para quem conhece a tirinha. Liz, namorada assim, né? O John se considera namorado dela, né? Ela não considera tanto assim, não. Mas é namorado. Liz e eu fomos jantar e depois assistimos uma palestra sobre veterinária. Certo? O título era O Ciclo de Vida da Tênia. Né? Olha só que coisa. Né? Você vai jantar e depois vai assistir uma palestra sobre veterinária. A Liz é veterinária. O título é O Ciclo de Vida da Tênia. Aí eu falei, eu não devia ter pedido espaguete. Né? Eu acho que teria ficado melhor se tivesse colocado. Eu não devia ter pedido talharim, né? Porque o talharim é achatadinho, né? Ela é mais parecido com a tênia, certo? Então, aquele negócio, você acaba de comer um espaguete ou um talharim e vai ver tênia, pô, né? Passa mal, né? Aí o Garfo falou, estamos com fome de novo, não é? É, imaginando que o John vomitou, né? A janta toda, né? Realmente não é um negócio legal, não. A alusão ao espaguete deve-se ao fato da tênia ser um verme cilíndrico. Não, ela não é verme cilíndrico, não. Ela é um verme achatado, tá? Então, se fosse o talharim, aí até concordo, né? Que é um verme. Não. Se for alusão ao espaguete, ao talharim, deve-se ao fato da tênia ser um verme achatado. Aí estaria certo. Agora, espaguete, ela ser um verme cilíndrico, não, porque ela não é cilíndrica, ela é achatada. John está preocupado, pois ao ingerir espaguete, pode ter sido contaminado com a tênia. Não, não, certo? Ingestão do espaguete não vai contaminar com tênia. Né? Contaminar com a tênia se ele ingerir carne de porco ou de boi mal cozida. John e Liz assistiram uma palestra sobre animais de fecundação interna, né? E desenvolvimento indireto, certo? Está correto. Né? Fecundação da tênia é interna, quando um proglote encosta no outro, passa gametas de um proglote para o outro, e o desenvolvimento é indireto, com presença de larva. Isso aí está certo. A palestra assistida deve ter feito menção ao dimorfismo sexual das tênias. Não, não tem dimorfismo sexual. Não. Dimorfismo sexual é quando o macho é diferente da fêmea. Então, na xistose, por exemplo, tem. Né? O verme macho da xistose e a fêmea são diferentes. Na lombriga também, o macho é diferente da fêmea, mas na tênia não. A tênia, ela basicamente é hermafrodita. Né? Se João ingeriu carne mal cozida de boi, pode ter se contaminado e daí desenvolver neurocistercose. Não. Tá? Neurocistercose é ingestão de ovos
da tênia sólium, da tênia do porco, tá? Então, não tem nada a ver com boi. Certo? Tem nada a ver com boi, tá? Então, a melhor alternativa aí, letra C. Isso aí. Essa questão aqui, eu tenho um certo carinho com ela, porque eu fui um professor meu da UFMG, que eu tenho contato com ele aqui no WhatsApp, converso com ele de vez em quando, né? Ele já está com 80 e poucos anos. E eu converso com ele de vez em quando. Falei que eu estava elaborando um material, e ele falou assim: ah, então usa essa quadrinha aí. Usa essa quadrinha aí, esse poemazinho aí. Essa quadrinha, usa aí no material, faz uma questão usando isso aí. Aí eu fiz, mandei para ele, ele gostou e tal. Vou ter um carinho aí com essa questão. Analise o trecho do poema abaixo relacionado ao ciclo de vida de um agente etiológico de determinada doença e assinale a afirmativa correta. Lamento de um trematóide. Pronto. Né? Trematóide é o platelminto, né? O mais famoso é um verbo da xistose. Né? Trematóide. A vida é dura, diz o miracídio. Pronto, é miracídio. Larva que sai do ovo. Né? Chego, às vezes, a pensar em suicídio. Né? Eu fui gerado na goteira amiga. Goteira, certo? Goteira. Goteira é por quê? Porque o macho ele tem uma forma de uma canoa, certo? O macho tem uma forma de uma canoa com um rasgo, uma goteira, certo? E a fêmea se aloja ali dentro dessa goteira, né? Então, aqui, ó, tem aqui a parede do corpo aqui do macho. Nossa, isso é pior que isso, só colorir no quadro com pincel. É um inferno, saudade do giz. A gente sujava todo no desenho, ficava bonitinho. Então, existe um sulco, né? Existe uma cavidade, como se fosse uma canoa, certo? No macho, aqui, esse branco aqui, e a fêmea fica ali dentro. Então, a goteira amiga é isso aí. O meu pai, minha mãe abriga. Quer dizer, a mãe, a fêmea, fica dentro dessa goteira, dentro dessa canoa. Né? O pai, então, abriga a mãe. Ovinho engrossa a casca em couraçado. Tá? Bom, trata-se de uma referência a doença conhecida como ascaridíase. Não. Esquistosomose, cistose, barriga d'água. A goteira amiga é uma referência ao canal ginecóforo, presente na fêmea do verme. Não, presente no macho, onde a fêmea se abriga. O ovinho possui espinho lateral e, ao romper, se libera uma larva na água. Perfeitamente. É uma das características do ovinho, do verme da xistose, a presença de um espinho lateral. Libera uma larva na água, que é o miracídio. Miracídio é a forma do verme que penetra na pele humana. Não, é que penetra no caramujo. Na pele humana é a cercária. Tanto nessa doença quanto na elefantíase, o verme penetra passivamente pela pele. Não, tá? Na elefantíase é passivamente, tá? O verme é injetado na sua pele pelo mosquito. O verme não faz força. O verme é injetado na sua pele pelo mosquito, tá? Agora, aí não, né? Na esquistosomose, o verme faz força. Ele tem que perfurar a sua pele, tá? Ele tem que perfurar a sua pele. Então, é errado. O leite materno, produzido nos primeiros dias de vida da criança, é denominado colostro. Uma de suas principais características, que o tornam fundamental para a saúde do bebê, é. Eu gostaria de um chute de vocês aí. O que vocês acham aí? O que vocês sabem sobre isso? Leite materno, colostro, importante para a saúde do bebê. Qual que você marcaria aí? A, B, C, D ou E? Por que esse leite materno, somente esse colostro, né, que a mãe produz
nos primeiros 10 dias aí, é importante para a saúde do bebê. Por causa de que A, B, C, D ou E. Já temos um chute ali, certo? Já temos dois chutes certos. Olha, temos 1, 2, 3 chutes certos. Só uma. Não, todo mundo chutou. E um chute errado, certo? Então, quem chutou errado, certo? Pessoa que eu gosto bastante, gente boa demais, né? Presta atenção. O leite materno não tem antígenos, não, certo? Não é antígenos, não. Ele tem anticorpos. Ah, consertou, né? Consertou. Ele tem anticorpos, tá? E anticorpo é chamado também de imunoglobulina, tá? Imunoglobulina, certo? Anticorpos ou gama-globulinas, mesma coisa, tá? Então, o primeiro leite, né, tem anticorpos. Cuidado, essa confusão antígeno-anticorpo é muito comum a gente fazer, tá? Mas fica atento, não pode fazer não, certo? Presença de colesterol não ajuda nada, baixo teor de lactose não é essa a vantagem do leite materno e ele não tem baixo teor de lactose também não. E ausência de cálcio seria até ruim, né? Cálcio é importante. O planejamento do setor elétrico brasileiro estima e qualifica a demanda futura, indica as tecnologias de produção, os combustíveis que cada uma deverá utilizar. Na estratégia adotada hoje no país, o maior volume de investimentos é concentrado em poucas tecnologias: hidroeletricidade, termoeletricidade e poucos combustíveis, água, né, da hidrelétrica, gás natural, petróleo. E intervenções na geração, oferta, com pouca atenção a medidas que atenuem o consumo, demanda, que tem custos menores e resultados satisfatórios. Essa forma de pensar traz lucros para algumas atividades econômicas, consequências negativas para outras. Olha que interessante, né? Olha que análise interessante. Estão mais preocupados em interferir na oferta, né? Em ter a energia, seja de fonte hidrelétrica, termoelétrica, gás natural, petróleo, gasolina, talalá, talalá, estão mais preocupados em ofertar do que estimular as pessoas a reduzir o consumo. Reduzir o consumo. Olha que interessante isso, né? Estão mais interessados em vender do que falar assim, olha, usa menos, economiza, tá? Porque se você economizar, você não vai dar lucro para eles. Então, essa forma de pensar traz lucro para quem está vendendo o produto para você, né? Isso é muito interessante, né? Aí você pensa nisso em todos os aspectos, né? Consequência negativa para outra, endividamento. Tarará, tarará. Entretanto, mais graves ainda são os prejuízos socioambientais relacionados à linha de planejamento adotada. Tá? Então, quer dizer, além de haver uma questão econômica, existe uma questão socioambiental. Tá? Então, isso foi tirado de um texto da espetacular revista Ciência Hoje, que é publicada pela Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Tá? São textos escritos por pesquisadores, certo? E aí é um texto sobre as hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. Em Madeira vai de Rondônia para Amazonas, de Porto Velho em direção a Manaus. É exemplo de prejuízo social. Presta atenção, hein? Social, gerado pela implantação de hidrelétrica. Extinção de espécies de animais que existiam apenas na região, certinho, mas não é social. Isso é ambiental. Proliferação de vetores de doenças nas águas represadas pela barragem, aumentando o número de casos de doenças como malária, tosomose, doença de Chagas. Existe, mas isso não é prejuízo social, isso é um prejuízo à saúde. Tá? À saúde.
Alteração do regime de cheias e de chuvas na região da hidrelétrica é um prejuízo ambiental. Necessidade de alteração das redes de transmissão de energia elétrica, gerando custo para o governo federal. É um prejuízo econômico. Agora, migração expressiva de trabalhadores para cidades próximas ao canteiro de obras da hidrelétrica, gerando demandas sociais. Aí, demandas sociais, né? Demandas por saúde, educação, transporte, moradia, segurança. Há um jeito que eu achei de encaixar a segurança pública aí. Saneamento básico, né? Aí sim, aí é uma questão social. Tá? Aí é uma questão social. Aí é um prejuízo social. Existem prejuízos econômicos, sociais e ambientais, aí no caso citados. Tá? Com cuidado, tá, gente? Mas é aquele negócio, blá, 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 planejamento, exemplo de prejuízo, letra A, pronto, marquei. Não sou, pelo amor de Deus. Falei com calma, tá? Na busca do agente causador das encefalopatias. Patia, doença, encéfalo, encéfalo. Cérebro e seus arredores. Encefalopatia espongiforme. Espongiforme porque uma parte do tecido cerebral é destruída, morre, tá? E ficam buracos, fica parecendo uma esponja, tá? Então, encefalopatia espongiforme, cujo exemplo mais conhecido é o mal da vaca louca, tá? Já ouviram falar, né? Então, na busca pelo agente da encefalopatia espongiforme, verificou-se que esse possuía algumas características especiais que o tornavam diferente das bactérias e vírus. Opa, então não é bactéria nem vírus. A principal característica está associada ao fato do agente infeccioso dessa doença ser resistente à inativação por métodos que modificam os ácidos nucleicos. Olha que doideira! Resistente à inativação por métodos que modificam os ácidos nucleicos. Ué, o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem ácido nucleico. Isso quer dizer que não tem ácido nucleico. Tá? Está querendo dizer isso, ele não tem ácido nucleico. Certo? No entanto, é sensível a tratamento que desnatura a proteína. Ué, então ele tem proteína. Mas espera aí. Esse bicho tem proteína, mas não tem ácido nucleico? É. Esses dados sugeriram que o tal agente não possuía genoma de DNA ou RNA, como vírus e bactérias. Em virtude dessas características, em 1982, Stanley Prusner propôs uma teoria de que essa doença era causada por uma proteína. Doença causada por uma proteína que adota uma forma anormal. Chamou essa proteína de prion, ou prion, tá? Que vem de partícula infecciosa proteinácea, prion. Tá? Eu me lembro muito disso, tá? Porque foi no ano que eu entrei na universidade, 1982, certo? E assim, eu já entrei no meio da confusão, né? Porque o mundo ficou maluco, tá? Um organismo que não tinha ácido nucleico, como é que era isso? Então descobriu-se o seguinte, que o prion é uma proteína normal, que ela existe na membrana das células nervosas, tá? Ela existe na membrana das células nervosas, é uma proteína estrutural da membrana da célula nervosa. O problema é que existe um mutante, uma forma mutante, tá? Que acaba alterando a membrana, destruindo a membrana, matando a célula. Certo? Então, se o organismo tem essa forma mutante, tá? Se o organismo tem essa forma mutante, as células nervosas vão morrer. Agora, o mais doido é o seguinte: se o animal, a vaca, comer uma ração, tá? Que contém essa proteína mutante, essa proteína lá, né, que era de um outro animal lá. Gente, ração animal é um inferno, tá?
Ração animal tem planta, tem proteína de bicho, é uma bagunça danada. Então, se a vaca comer uma ração que tem essa proteína mutante, e essa proteína mutante entrar no organismo da vaca e entrar em contato com as proteínas da membrana dos neurônios, olha que loucura, né? Aqui está a proteína normal, aqui está a proteína normal, aqui está a proteína mutante, tá? Aqui está a proteína mutante. Se a proteína mutante encostar na proteína normal, a proteína normal altera a forma. Não é uma mutação, é uma alteração de forma. Atração elétrica, que é a coisa toda, certo? Então, se a proteína mutante encosta na proteína normal, a proteína normal altera a forma, isso vai arrebentar a membrana do neurônio, o neurônio vai morrer. Então, se a vaca come uma proteína come uma ração que tem essa proteína mutante, que veio lá de um animal onde tinha essa proteína mutante, né? Uma ovelha, por exemplo, tá? É o caso clássico, aí essa proteína vai alterar a proteína da vaca e a vaca, então, vai morrer. E se você comer a carne dessa vaca, você vai ingerir essa proteína mutante. E ela poderia fazer a mesma coisa nos seus neurônios, tá? E aí ocorria, então, a encefalopatia espongiforme no cérebro humano. Casos disso são raríssimos, tá? Casos disso são raríssimos. Mas toda vez que você tem um rebanho, tá? Com vários animais com essa proteína mutante, esse rebanho todinho é sacrificado, tá? Esse rebanho todinho é sacrificado. É quase igual aquele negócio lá da gripe aviária, tá? Agora, pode acontecer de no meio do rebanho aparecer uma vaca, né, com o prio, mas por causa de uma mutação que aconteceu nela. Aí, só eliminar ela, não precisa eliminar o rebanho inteiro. Mas se tem várias vacas ou bois, né, tal, com a doença, é porque não é coincidência, né, da mutação de todo mundo. A mutação não é tão fácil assim. É porque a ração estava contaminada. Tá? Então, prions ou prions são proteínas. São proteínas, tá? São constituídos de açúcares ligados em longas cadeias polipeptídicas. Quase certo, né? Mas não são açúcares. São produzidos no ambiente celular pelos ribossomos com o consumo de energia, perfeitamente. São produzidos dentro da célula pelos ribossomos e precisam de energia. A informação necessária para a sua produção encontra-se em sua própria estrutura. Não, a informação tem que estar no material genético. São seres de complexidade intermediária entre vírus e bactérias. Quer dizer, nem seres não são, né? Porque aí nem tem material genético, é apenas uma proteína. Tá? Prions são resistentes ao aquecimento e a altas temperaturas. Não, não são resistentes, não. Porque como eles são proteínas, né? Falou lá em cima, né? Sensível a tratamento que desnatura a proteína, então o aquecimento provoca desnaturação. Tá? Tá entendido, gente? Caso tenha alguma dúvida, leia um pouquinho sobre prion, tá? Leia um pouquinho sobre prion. Hoje em dia, vocês têm um ajudante muito bom para isso, que é o chat GPT, né? Mas toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque de vez em quando ele dá umas rateadas aí, dá umas fora, tá? Toma cuidado. Então, eu sugiro o seguinte, tá? Você use, por exemplo, eu quero saber o que é um primo, tá? Aí você escreve lá no chat. Escreva um parágrafo resumido sobre primos. Não pede para ele escrever uma obra, não, tá? Porque a chance de aparecer erro vai ser maior. Então, um parágrafo resumido sobre primos. Aí você lê aquilo ali, entende aquilo ali, pronto. Aí, se você precisar de mais informação, você vai pedindo. Explique melhor isso, explique melhor aquilo, tá? Então, faz isso. Agora, dá muita rateada, viu? Já coloquei no meu blog aí algumas rateadas que ele andou dando comigo aí, certo? Eu estava pegando umas informações aí sobre metabolismo, né? Metabolismo energético, e ele começou a dar uma nota grande aí, né? Equações químicas de processos fermentativos e tal, deu uma notas esquisitas. Tá? Mas é bom, né? Eu acho que assim,
Em vez de procurar, né, simplesmente no Google, por lá Prio, tá? Pedir para ele escrever um parágrafo resumido, conciso, né? É interessante, interessante. Agora, eu uso com moderação, tá? As imagens abaixo indicam dois tipos de tumores, tá? Então, você vê esse pretinho aí é o tumor. Tumor 1, tumor 2. Tumor 1 é um tumor que está localizado. Um tumor que está localizado. As células são diferentes das células do tecido em volta, mas não são muito malucas, não. Agora, esse tumor 2 aqui é um tumor que não tem localização. Você vê que ele espalhou, está saindo até fora do tecido, pode cair aqui num vaso sanguíneo e espalhar pelo corpo. Então, isso que a gente chama de tumor benigno, isso é o que a gente chama de tumor maligno. Tá? Tumor maligno chamado também de câncer. Tá? Tumor 1 é um tumor benigno, correto? E, independente do local onde se encontra, nunca poderá determinar a morte do indivíduo. Pode sim. Pode sim. Tá? Tumor benigno é porque ele é localizado. Tá? Porque ele é localizado. Agora, imagina um tumor benigno lá no meio do seu cérebro, lá do lado do seu hipotálamo. O hipotálamo controla um monte de funções do seu sistema nervoso. Aí você tem lá seu corpo, né? Aí você tem um tumor benigno lá do lado. Você não tem jeito de operar, né? Você não tem jeito de operar. Ah, mas ele é benigno. Ele é benigno, mas cresce, né? Ele cresce. Aí ele crescendo, ele pode lesar o hipotálamo, provocar sua morte, tá? Então, não é porque é benigno que não faz mal, não, tá? Tumor 1 é benigno e sempre envolve a modificação do material genético celular por um vírus invasor. Não, sempre não. Modificação do material genético pode ser mutação espontânea, pode ser um tanto de coisa. Pode ser um vírus invasor? Pode, tem vírus que modificam nosso material genético, como a verruga, por exemplo. Né? Tumor 2 é maligno. Pode apresentar o fenômeno de metástase. Exatamente. Metástase é isso que ele está fazendo aqui. Ó. Tá? Células estão se espalhando, vão cair num vaso sanguíneo ou num vaso linfático. Tá? Vão cair num vaso sanguíneo ou num vaso linfático, vão espalhar pelo organismo, vão afetar outros órgãos. Tá? Ela sai que cai no vaso, pronto, espalha pelo organismo. Então, essa alternativa C está corretíssima. Tumor 2 é maligno e a morfologia de suas células se assemelha às células normais. Não, a morfologia é a forma, você está vendo, toda diferente, toda, né? Toda malucona. Os tumores 1 e 2 podem ser malignos ou benignos, dependendo do seu efeito no organismo. Não. A conceituação de benigno é localizado. De maligno é não localizado, invasivo. Tá? Invasivo. Bom. A cada ano, cerca de 15 mil mulheres recebem o diagnóstico de câncer nos ovários. E 15 mil morrem em consequência da doença. Um estudo com galinhas, o único animal que desenvolve câncer semelhante ao humano na superfície dos ovários, trouxe resultados animadores, ainda que não seja a cura. Uma dieta enriquecida em linhaça diminui a gravidade da doença e aumenta a sobrevida. A linhaça é rica em ácido alfa-linolênico, um tipo de ômega 3, ácido graxo ômega 3. E outros estudos já mostraram que inibe a formação de outros tipos de tumor. As galinhas que consumiram linhaça por um ano apresentaram um câncer menos avançado e mais contido nos ovários, evitando a metástase, principal causa de morte em mulheres. A recomendação, caso o benefício confirme, seria incluir a linhaça na dieta normal. Depois que o câncer é diagnosticado, em geral, em estado avançado, é tarde demais. Revista Pesquisa FAPESP, também espetacular. FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Você acha essa revista gratuitamente aí na internet. Tá? Tira muito texto dela. A utilização de linhaça na alimentação humana requer mais estudos, pois não existe correlação alguma entre o uso da linhaça e inibição de formação de tumores. Existe alguma, né? Em galinha existe.
certo? Em galinha existe. O organismo da galinha não se assemelha em nada ao organismo humano. Olha, em nada também é muito, né? Tem várias semelhanças, né? Tem várias semelhanças, certo? Circulação fechada, objetivo completo, homeotermo, coração cavitário, né? Quer dizer, claro que é muito diferente, mas em nada, né? Em nada, quer dizer, um ET, né? Galinha é um ET. Não. A linhaça sabidamente tem capacidade mutagênica, OA, né? Não, não é isso não. Tá? Não podemos extrapolar todos os resultados de experiência animais para os seres humanos. Isso é importante. O experimento foi feito em ave, tá? O experimento foi feito em ave. Então, aqui, ó, caso o benefício se confirme, então a utilização de linhaça na alimentação humana, né, requer mais estudos, né? No caso, na alimentação humana, para combater o tumor, né, requer mais estudo, porque eu não sei. Tem que fazer mais estudo com seres humanos agora, né? Eu não posso sair extrapolando tudo que eu descubro em animais para os seres humanos, não. Já erramos isso demais no passado. Né? Tá cheio de erro disso aí no passado. A linhaça é forte inibidor de tumores, mas pode existir substâncias ainda melhores e mais seguras. Pode, mas isso aí não justifica, né? O não uso. Existem várias classificações das drogas psicotrópicas. Porém, o pesquisador francês Chalot as denominava drogas toxicomanógenas, indutoras de toxicomanias, sendo divididos em 3 grandes grupos. Depressores da atividade do sistema nervoso, tá? Nervoso central. Diminui a atividade do cérebro, ou seja, deprime o funcionamento, fazendo que a pessoa fique desligada, devagar, desinteressada pelas coisas. Esse grupo de substâncias é chamado também de psicolépticos. Certo? Psicolépticos. Estimulantes, aumenta a atividade do cérebro, ou seja, estimula o funcionamento, fazendo que a pessoa fique mais ligada, elétrica, sem sono. E perturbadores da atividade do sistema nervoso central modificam qualitativamente a atividade do cérebro, tá? Ou seja, perturbam, distorcem seu funcionamento, fazendo que a pessoa passe a perceber as coisas deformadas, parecidas com as imagens dos sonhos. Esse grupo de substâncias também é chamado de alucinógenos ou psicodélicos. Ou psicodélicos. Tá? É... 2 exemplos de estimulantes da atividade do sistema nervoso central. 2 exemplos de estimulantes, tá? Da atividade do sistema nervoso central. Certo? Olha, estimulantes. Aumenta a atividade do cérebro, ou seja, estimula o funcionamento, fazendo que a pessoa fique mais ligada e elétrica sem sono. Certo? Então, essa aí está até meio óbvia, né? Essa aí está até meio óbvia. Tá? Vamos naquele que vocês mais conhecem, né? Álcool. Álcool é um forte depressor do sistema nervoso central. Tá? Forte depressor. LSD, LSD é alucinógeno. Chá de cogumelo é alucinógeno. Tá? Opiáceo é um anestésico, que diminui a atividade. Tá? Ativadores aqui, ó, cafeína e nicotina. Cafeína e nicotina são estimulantes de atividade do sistema nervoso central. Estimula a atividade do sistema nervoso central. Café e cigarro. Estimula a atividade. Certo? Oba! Não, peraí, gente, calma aí, tá? Vou fumar porque eu tô. Não, tá? Faz isso não, tá? Cafeína é uma droga lícita, né? Nicotina também, mas nicotina tem consequências bem ruins, né? O vício em cigarro não é legal, não. Tá? Então, eu imagino o seguinte: se aparecer uma questão disso aí no Enem, eles vão fazer uma coisa desse tipo, entendeu? Eles vão fazer uma coisa desse tipo, eles vão colocar a classificação, explicar mais ou menos, entendeu? Que você não é obrigado a
a saber essa classificação de cor, né? O ópio entra em anestésico, mas se classifica como um perturbador. Olha, os opiáceos, né? Os opiáceos, eles são anestésicos, né? Os opiáceos são anestésicos. Pelo que eu me lembro, certo? Dependendo da dosagem, ele é um perturbador. Dependendo da dosagem, ele é um perturbador. Tá? Depois você confere. Mas dependendo da dosagem, ele é um perturbador. Ele pode provocar alucinação. Dá uma pesquisadinha rápida aí, se o ópio provoca alucinações. Porque o vício, né? O vício em opiáceo é muito complicado, né? Tanto que surgiu depois a morfina, né? A heroína, né? Para combater esse vício em opiáceos, tal, entendeu? Piorou, né? O negócio piorou. Dá uma olhadinha aí, mas eu tenho quase certeza que sim. Ópio é extraído da papoula, né? Ópio é extraído da papoula, certo? Ah, tá. O problema do vício é porque ele liga em receptores, né, no sistema nervoso central. A gente tem receptores para morfinas, né, que a gente chama de morfinas endógenas, tá? Morfinas endógenas, né, que são as endorfinas, tá? E ele liga nesses receptores de endorfinas e aí ele provoca uma boa sensação ao ligar nesses receptores, certo? De morfina. Tá? E aí ele pode provocar dependência. Na guerra dos ingleses com os indianos, né? Os indianos, a Índia foi dominada pela Inglaterra, né? Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Ópio. Tá? Eu não sei a data, não lembro de cor, isso é 1800 quebrado, certo? Mas ficou conhecido como Guerra do Ópio. Uma das estratégias dos ingleses foi introduzir o ópio na Índia, certo? Ah, como uma droga, certo? Então, muita gente prejudicada, né? População muito grande, mas muita gente prejudicada pelo uso do ópio e tal. Então, isso facilitou lá a guerra para o lado dos ingleses, a dominação para o lado dos ingleses. A ação de uma dose de cocaína causa perda de apetite, aumenta a resistência física ao diminuir a sensação de fadiga, além de promover inquietude, excitação e até confusão mental. Certo? Aí a pessoa olha isso aqui e fala assim, ó, tá bom, né? O começo tá bom, né? Usar uma dose de cocaína, vou perder o apetite, vou emagrecer, aumenta a minha resistência física, né? Tal. Mas aí, a confusão mental já não é um negócio legal. Essa euforia, tá certo? Essa euforia pode ser seguida de ansiedade, agitação, delírio, psicose, tremor, rigidez muscular ou hiperatividade com convulsões. Aí já começou a complicar, né? Delírio, psicose, tremor, rigidez muscular, hiperatividade, convulsão. A euforia induzida pela cocaína se deve ao bloqueio da recaptação de dopamina. Bloqueio da recaptação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, tá? Dopamina é um neurotransmissor. Ele é lançado no neurônio, né? Na sinapse, certo? E aí ele é lançado no sinapse, faz o efeito dele, só que ele tem que voltar para dentro do axônio. Tá? Então, você tem uma sinapse, vou desenhar uma sinapsezinha vagabunda aqui. Você tem uma sinapse, então está aqui o axônio, está aqui a superfície da célula. Tá?
A dopamina, ela é um neurotransmissor, ela vai ser lançada aqui na sinapse. Aí ela vai interagir com receptores da célula seguinte. Vai interagir com a célula seguinte. Essa dopamina, ela volta, ela é recaptada para dentro do axônio e reutilizada. Tá? A cocaína bloqueia essa recaptação. Certo? Porém, seu uso crônico pode causar redução dos níveis de dopamina. É porque se eu não aproveito a dopamina, essa dopamina que ficou aqui acaba sendo destruída. Ela acaba sendo destruída, não vai ser reaproveitada. Certo? A ideia é que o seu organismo reaproveite a dopamina, reaproveite a acetilcolina, reaproveite alguns neurotransmissores por recaptação. Se não for recaptado, ele é destruído. Se for destruído, vai faltar. Então, vai faltar dopamina, e dopamina é importante. Aí vai ter alteração da função dopaminérgica cerebral. O que é isso? Das partes do sistema nervoso que precisam de dopamina. Na fase mais grave, intoxicação aguda, aí você tem o coma, insuficiência renal, fibrilação ventricular, que já está passando para parada cardíaca, insuficiência respiratória, edema agudo do pulmão, pulso não palpável, diminuição das funções vitais, inconsciência e morte. E verifique com frequência tentativa de suicídio. Tá? Dopamina, citada no texto acima, é um neurotransmissor e atua nos axônios, não, é nos dendritos ou no corpo celular. Liberado na sinapse, podendo em situações normais ser reutilizada. Exatamente. É um neurotransmissor que é liberado na sinapse, situação normal ela é reutilizada. A cocaína bloqueia isso. Responsável por mudanças elétricas durante a condução nervosa? Não. Isso é alterações da membrana, sódio e potássio, não tem nada a ver com a dopamina. Isômero da cocaína? Não, tem nada a ver. Tá? Que atua na musculatura cardíaca? Não. Quem atua na musculatura cardíaca é a adrenalina e a acetilcolina. O neurotransmissor tipo sistema nervoso autônomo simpático? Não. O neurotransmissor tipo sistema nervoso autônomo simpático é a adrenalina. É a adrenalina. Então, não tem nada disso aqui, não. Você achou aí que o ópio é usado como depressor, né? Depois a gente confere isso aí, tá? Um depressor. É, pode ser. Pode ser. Mas eu tenho quase certeza que ele provoca alucinação. Tenho quase certeza. Porque pode ter também essa classificação, três grandes grupos, mas você pode ter interseção, tá? Você pode ter um que é depressor e perturbador, estimulante e perturbador. Você pode ter, tá? Muito bem. Isso aqui já acabou. Aqui na frente é as minhas anotaçãozinhas que eu deixo ali. Então, biologia é isso aí, já foi, fechou, tá? Eu vou assinalar o gabarito certinho, fazer algumas alterações aqui, né? Que sempre eu gosto de fazer, inclusive deixa eu marcar aquela questão, que é dar uma mexidinha aqui, trocar o. Quero mexer naquela alternativa aqui, que eu achei que não ficou boa, não. Essa questão aqui. Quero mexer nessa aqui. Aí eu vou fechar tudo direitinho, faço o pacotinho, salvo, mando para vocês. Certo? Mando para vocês. Então já está fechadinho. Mesmo de química, que a gente não vai acabar agora, certo? Mas eu vou fazer isso também. Só não vou marcar as respostas nas próximas, tá? Vou mandar para vocês no máximo até amanhã aí. Eu mando para vocês o de química também fechadinho, com as próximas questões. Se vocês quiserem agilizar, dar uma olhadinha em casa, facilitar melhor, tá? Então vamos aí para a química agora, tá? Vamos aí para a química, eu vou pedir uma pausazinha, tá? Então vamos lá. Transformação química e equilíbrio, certo?
Caracterização do sistema em equilíbrio, constante de equilíbrio, produto iônico da água, equilíbrio ácido-base, pH, solubilidade de sais e hidróis, fatores que alteram equilíbrio, aplicação de velocidade do equilíbrio no cotidiano. Muito bem. Então, na aula passada, tá? Quem assistiu a aula passada aí, ao vivo ou gravado, né? Viu que nós falamos aí da cinética química, né? Cinética química é o estudo de velocidade das reações, certo? Agora, o equilíbrio é um estudo avançado de cinética química, porque a gente trabalha agora com reações reversíveis, né? A gente trabalha com reações reversíveis, quer dizer, são duas cinéticas. Tem a velocidade da reação direta, tem a velocidade da reação inversa, né? Então, uma reação reversível, né, seria uma reação do tipo A mais B dando C mais D, por exemplo, né? E ela tem uma velocidade da direta, tem uma velocidade da inversa, né? E tem algumas características para um sistema estar em equilíbrio, tá? Então, não se esqueça, tá? Não se esqueça o seguinte: no equilíbrio, velocidade da direta é igual a velocidade da inversa. Você só tem equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Não interessam quantidades, tá? A quantidade de reagente pode ser igual à quantidade de produto, pode ser diferente. Não tem problema. O problema é a velocidade da direta tem que ser igual à velocidade da inversa, tá? Recipiente, bom, vamos dizer assim, recipiente fechado, tá? Não pode ser um sistema aberto, principalmente envolvendo gases, tá? Principalmente envolvendo gases, certo? Vou colocar aqui, ó, sistema fechado, que é melhor. Porque se for um líquido com líquido, o recipiente pode estar aberto, o líquido não vai escapar, certo? Líquido com líquido, não precisa o recipiente estar fechado. Aquoso com aquoso, não precisa o recipiente estar fechado. Agora, se tiver gás envolvido, aí tem que ser o recipiente fechado. De qualquer maneira, é um sistema fechado. Não troca substâncias com o ambiente, certo? Não troca substâncias com o ambiente. Tá? E outra coisa importantíssima do sistema em equilíbrio, que todos reagentes e produtos têm que estar presentes na situação de equilíbrio, tá? Todos os reagentes e produtos. Nem que seja em mínima quantidade, mas todo mundo tem que estar presente, tá? Eu não posso ter um equilíbrio igual a essa equação genérica aí. Eu não posso ter um equilíbrio onde está faltando B. Porque se está faltando B, então não tem velocidade direta, né? Se está faltando B, não tem velocidade direta, tá? Então, a velocidade direta é igual à da inversa e são diferentes de zero, né? Diferentes de zero. Algumas reações químicas cessam quando todos os reagentes são transformados em produto. Bom, aí é o que a gente chama de reação irreversível. Aí é a reação irreversível. A reação irreversível chega uma hora que ela acaba, tá? A reação irreversível tem uma hora que ela acaba, tá? Porque vai acabar A, vai acabar B ou vai acabar os dois. Então, a reação irreversível ela é completa. A reação irreversível ela se completa. Uma hora ela para, tá? Uma hora ela para. Porque acaba o reagente, acaba o produto, acaba um dos reagentes, acaba o outro, etc. Agora, a reação reversível ela é incompleta, ela nunca acaba. A reação reversível ela é incompleta, ela nunca acaba. Porque sempre você tem reagente transformando em produto, produto transformando em reagente. Então, algumas reações químicas acabam quando todo reagente transformando em produto. No entanto, existem outras reações que são reversíveis, ou seja, ao mesmo tempo que produtos são formados, reação direta, eles combinam-se e regeneram os reagentes. Reação inversa. Essas últimas podem atingir o estado de equilíbrio. Reações incompletas, então, reversíveis.
Durante a manutenção do estado de equilíbrio químico, deve sempre ocorrer a presença de maior quantidade de produto que reagente. Errado. Pode ser igual, pode ser maior, pode ser menor, não interessa. Presença de quantidades iguais de reagente e produto. Errado. Sempre deve ocorrer transformação de moléculas de produto em reagente. Certo. Certo. Ausência de pelo menos um dos produtos, um dos componentes da reação química. Errado. Variação das concentrações. Errado. As concentrações não podem variar no equilíbrio. Por quê? Porque toda vez que reagente transforma em produto, produto transforma em reagente. Então a concentração não varia. Agora, produto pode transformar em reagente? Pode, está certo. Ah, mas reagente pode transformar em produto? Pode também. Ah, mas aqui só falou que produto pode transformar em reagente. Pois é, mas não falou que reagente não pode transformar em produto, não. Tá? No equilíbrio, eu tenho produto transformando em reagente, sim. Mas eu também tenho reagente transformando em produto. A afirmativa não está errada. Tá? A afirmativa estaria errada se eu estivesse falando transformação de produto em reagente, mas reagente não pode transformar em produto. Ah, bom, aí estava errado. Certo? Aí estava errado. Tá? Do jeito que está aí, está certo. Se tem as duas reações, né? Então, durante o equilíbrio, ocorre sim. Produto transformando em reagente. E tem também reagente transformando em produto. Né? Beleza? Podemos até colocar aqui, ó. E vice-versa. Né? Correto. Tá? Considere as afirmativas a respeito do equilíbrio que se estabelece na reação expressa pela equação seguinte no sistema fechado. Tá? H+, com bicarbonato de sódio, dando Na+, água e CO2. ΔH maior que zero. Ramon. Esqueci esse trem de ΔH. Pode não. Pode não. Lembra aqui que eu sempre falo isso, esses parzinhos, tá? Esses parzinhos aí da química, da biologia, da história, da geografia, tal, esses parzinhos, às vezes trio, né? Você não pode bobear. Então, na biologia, você tem lá eucarioto, procarioto, autótrofo, heterótrofo, né? Unicelular, pluricelular, né? Mitose, meiose, certo? Você não pode errar. Coisa você não pode errar. Aí na química você tem endotérmico e exotérmico, ΔH positivo, ΔH negativo, pilha, eletrólise, oxidação, redução, né? Polar, apolar. Às vezes é o trio, né? Iônica, ligação metálica, ligação covalente, ácido e base, né? Não pode, gente, não pode. Metal a metal. Não pode errar. Essas coisas deviam ser obrigatórias. Você devia ter um caderninho só para isso. Capitalismo, socialismo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Primeiro reinado, segundo reinado. Né? Ter, tá? Tem que ter. Pode bobear com isso aí não, tá? ΔH maior que zero, reação endotérmica. Reação endotérmica, ou seja, né? Calor está do lado do reagente. Calor está do lado do reagente. Né? H+, mais bicarbonato, mais calor, dando sódio, água, Na+, água e CO2. Então, considera afirmativo respeito do equilíbrio, estabelece reação expressa em sistema fechado. Tem que ser o sistema fechado por causa do CO2, né? Vai embora. O resto nem precisava estar no sistema fechado. Mas o CO2 tem que estar. E o calor também. Estamos analisando ele. A adição de uma base como NaOH favorece a reação inversa. Bom, então o negócio de favorecer reação direta, favorecer reação inversa, é o princípio
de Le Chatelier. Princípio de Le Chatelier, eu gosto de exemplificar, apesar de que tem falha, tá? Porque é um modelo, certo? Mas eu gosto de exemplificar assim. Você tem um tubo em U com água dos dois lados. Com água dos dois lados. Tá? Detalhe. Detalhe. Um lado pode ter mais água que o outro, não interessa. O que interessa é que está em equilíbrio. Interessa é que está em equilíbrio. Ou seja, para cada molécula de água que passa para lá, uma outra passa para cá. Né? Para cada uma que passa para lá, uma outra passa para cá. Então, essa é a ideia de equilíbrio. Certo? Então, isso é um modelo físico, né? Isso é um modelo físico de equilíbrio. Aí, equilíbrio bonitinho aí. Velocidade da água passando da esquerda para a direita, direita para a esquerda é mesmo. Se eu jogar água do lado esquerdo, se eu coloco água do lado esquerdo, a tendência é parte dela ser consumida e passar para o lado direito. Então, momentaneamente, a velocidade da direta vai ficar maior que a velocidade da inversa. Então, momentaneamente, eu vou ter um equilíbrio deslocado, até atingir novo equilíbrio. Né? Então, essa é a ideia do princípio de Chatelier. Se eu tirar água da esquerda, momentaneamente a água da direita vai passar para a esquerda, em maior velocidade que a da esquerda está passando para a direita. Então, momentaneamente, o sistema vai estar perturbado. Então, essa ideia é interessante. Tá? Então, quer dizer o seguinte: se você colocar um reagente, o sistema vai tentar consumir o reagente. Se você tirar o reagente, ele vai tentar repor. Então, se eu adicionar NaOH, eu vou ter dois efeitos. Olha aqui, ó. Estou adicionando Na+, porque o NaOH tem Na+. Beleza? Estou adicionando Na+. Certo? Estou adicionando OH-. O que o OH- faz? Tira o H+. O OH- tira o H+. Tirou o H+. Então, aqui, ó, se eu adiciono Na+, a tendência é ir para a esquerda, consumiu Na+. Se eu tiro H+, a tendência é repor, a tendência é para a esquerda também. Então, se você analisar por um lado, se analisar por outro, vai dar na mesma. Eu acho mais interessante analisar Jesus Cristo. Eu acho mais interessante analisar. E foi lá no final. Jesus Cristo. Eu acho mais interessante analisar pelo H+, tá? Eu acho mais interessante. Você vai encontrar mais exercícios assim, certo? Porque na hora que fala, coloquei OH-. Mas não tem OH- aqui? Não tem. Mas eu tiro o H+. Porque o OH- junta com o H+ e forma água. Tira H+. Então, favorece a inversa. Repor o H+. Tá? Então, lá está falando que favorece a inversa. Beleza. A 1 está certa. O aumento de temperatura favorece a inversa. Não, se eu colocar calor, o sistema vai tentar consumir calor. A reação consome-calor é a direta. A reação consome-calor é a direta. Né? Então, se eu colocar calor, reação é endotérmica, tendência a consumir o calor. Favorecer a direta, não a inversa. Tá? Errado. A adição de bicarbonato favorece a direta. A adição de bicarbonato favorece a direta. Favorece. Se eu colocar bicarbonato, desloque ele para a direita. Vai consumir o bicarbonato. Favorece a direta. Correto. Aumento da pressão não afeta o equilíbrio. Quando você aumenta a pressão, o sistema tenta diminuir a pressão. Quando você diminui a pressão, o sistema tenta aumentar a pressão. Mas ele só pode fazer isso pela reação química.
Ele não pode alterar volume, temperaturas, não é física, não. Tá? Estamos falando de química. Então, se você aumenta a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Como é que é diminuir a pressão? Diminuindo a quantidade de gás que tem lá dentro. Então, você olha aqui, ó, só tem gás aqui no CO2. Se eu aumentar a pressão, a maneira de diminuir a pressão é diminuir a quantidade de gás. E como é que você diminui a quantidade de gás? Você favorece a inversa. Você favorece a inversa. Então, no caso aqui é fácil, só tem um gás. Se tivesse dois de um lado, três do outro, você tinha que analisar, né? Certo? Aqui só tem 1 e 0, então desloca para o lado que tem menos. Se eu aumentar a pressão, afeta o equilíbrio, sim. O aumento de pressão desloca para o lado que tem menos gás, que aí vai diminuir a pressão. Ah, se você diminuir a pressão, aí desloca para o lado que tem mais gás. Esse aqui vai querer aumentar a pressão. É sempre o inverso. Então, corretas aí a 1 e a 3, total de afirmativas corretas. Total de afirmativas corretas são 2, né? As 2 afirmativas corretas. A 1 e a 3, né? Considerando o papel do catalisador numa reação reversível, ou seja, no equilíbrio, né? Correto afirmar. Catalisador, gente, diminui a energia de ativação. Então, se você tem uma reação química, então vamos imaginar lá o reagente dando origem ao produto, existe uma energia de ativação da reação direta e existe uma energia de ativação da reação inversa. Energia de ativação sempre vai do reagente até o ponto mais alto. Então, na direta, o reagente está aqui, o ponto mais alto está ali em cima. Na inversa, o reagente está aqui, o ponto mais alto está lá em cima. O reagente da inversa é o produto, né? Tá? Então, o catalisador diminui a energia de ativação. Mas na hora que ele diminui a energia de ativação, ele aumenta a velocidade das duas. Então, não acelera apenas a direta, não, ele acelera as duas. E aí, peraí. E aí, ele acelera apenas a direta? Está errado. Está errado. Ele acelera as duas. Tá? E aí, ele não desloca o equilíbrio. Porque se ele aumenta a velocidade das duas, ele não altera o equilíbrio. Ah, ele é consumido e regenerado durante a reação. Ah, vou pensar nisso depois. Sua concentração não interfere na velocidade. Interfere na velocidade. Na velocidade. Tá? Quanto mais catalisador, maior a velocidade. Não interfere no equilíbrio. É outra história. Tá? Sua presença afeta o valor da constante de equilíbrio? Não afeta, não. A única coisa que afeta o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Certo? Constante de equilíbrio. Em termos de concentrações, concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, a única coisa que afeta a constante de equilíbrio é a temperatura. Tá? O catalisador não afeta, não. Ué, então sobrou a letra C. Sobrou. Está correto? Tá. Todo catalisador ele participa da etapa da reação. Ele interage com os reagentes. Então, ele é consumido porque ele forma um composto intermediário com os reagentes. Depois, ele solta esse composto intermediário, aí vira o produto e ele se regenera. Então, todo catalisador está presente no início, se modifica no meio, porque ele interage com o reagente, e depois ele volta a ser o que ele era. Tá? Cuidado que isso aí é famoso, viu? Isso já caiu umas 3 ou 4 vezes no Enem em reações químicas. Aí você vê uma reação química lá, ela acontece lá no início, tem o A,
certo? Aí tem um B, tem um C, tal, aí blá, 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 blá. Lá no final, olha o A de novo. O A entrou lá no início e ele saiu direitinho de novo lá no final. Então, ele entrou, ele fez a reação acontecer, ele ajudou na reação, mas ele está de volta lá no final. Ele regenerou. Então, ele é um catalisador. Então, ele é um catalisador. Isso é manjado, viu? Isso é manjado, isso cai pra caramba. Tá? A um tubo de vidro a 25 graus, adiciona-se NO2, transforma em 2O4 numa reação reversível. O equilíbrio é atingido a 25 graus. Em seguida, o tubo é aquecido até 50 graus, observando diminuição da concentração de N2O4. Espera aí. A reação é 2NO2, equilíbrio, dando N2O4. A reação é essa. NO2 transforma em N2O4. Então, precisa de 2NO2 para formar N2O4. Beleza? O equilíbrio é atingido a 25 graus. O tubo é aquecido a 50. Na hora que eu aqueço ele a 50, diminui a concentração de N2O4. Ué, então, peraí, na hora que eu aqueci, deslocou o equilíbrio para a esquerda. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o calor está aqui na direita. Isso quer dizer que o calor está aqui na direita. Tá certo? O calor está aqui na direita. Então, olha lá, estava 25 graus, tá beleza. Na hora que eu aqueci, ó, fui para 50, N2O4 diminuiu. Quer dizer, favoreceu a inversa. Então, tá legal. Podemos considerar, então, como o aquecimento ou favorecimento da direta. Não, é inverso. Houve uma diminuição da pressão no interior do tubo. Não, aumentou a pressão. Aumentou a pressão. Porque um gás transformou em dois. Um gás transformou em dois. Química. E graças a Deus pela física também, né? Aumentou a temperatura, aumenta a pressão. Se um discordasse com o outro, ia dar confusão. Tá? Valor da constante de equilíbrio diminui, sim. Calor interfere na constante de equilíbrio. Tá? Então, eu costumo falar com o pessoal para pensar assim, tá? Faz uma reta dos números, tá? Que era lá da matemática, certo? Para cá é mais, para cá é menos, tá? Aí você vai pensar assim, ó, temperatura Kc. Só a temperatura que interfere no Kc, só, tá? Então, se você mexer na temperatura, tá? Se você mexer na temperatura e o equilíbrio deslocar para a direita, se você mexeu na temperatura, não interessa se aumentou ou diminuiu, não interessa. Você tem que olhar na equação. Se você mexeu na temperatura e o equilíbrio foi para a direita, Kc aumentou. Porque eu vou ter mais produto do que reagente. Então, Kc aumentou. Certo? Beleza? Agora, se eu mexer na temperatura e o equilíbrio deslocar para a esquerda, aí Kc vai diminuir. E vice-versa. Como assim? Ah, me falaram que o Kc aumentou. Ah, o Kc aumentou? É. Então é porque mexeu na temperatura e deslocou o equilíbrio para a direita. Ah, a Kc diminuiu. Então é porque mexeu na temperatura e deslocou o equilíbrio para a esquerda. Aí você tem que ver a equação com a mexida que foi feita. Se colocar calor, se tirar calor, se a reação é endotérmica ou exotérmica. Isso aí tudo varia. Né? Então,
Aqueci, favoreceu a inversa, constante de equilíbrio diminui. Beleza. Favoreceu a inversa para a esquerda diminui. Reação passa a comportar-se como irreversível. Que é isso? Não existe, não. Não existe, não. Não haverá N2O4 no novo equilíbrio. Haverá, sim. Tem que ter, tá? Em todo equilíbrio tem que ter reagente de produto. Todo mundo tem que estar presente. Tá? Perguntou aqui no chat. Eixo X é o caminho da reação, coordenada da reação. Tá? O eixo Y é energia. Tá? O eixo Y é energia, é entalpia. Certo? Energia, é entalpia. Certo? Então, você tem aqui, ó, a entalpia do reagente, você tem cá embaixo a entalpia do produto. E entre os dois você tem a variação de entalpia. Agora, entalpia é uma medida de energia, né? Então, essa energia especificamente aqui, marcada em azul, é a energia de ativação. Energia de ativação, que é a única coisa que modifica quando você coloca o catalisador. Quer dizer, na verdade, são duas coisas, né? Modifica o ponto mais alto, que é o chamado complexo ativado, a forma como o catalisador interage, né? Que os reagentes interagem, né? Se é com catalisador ou sem, e o valor, né? Certo? E o valor. A amônia NH3 é obtida industrialmente pela reação entre os gases hidrogênio e nitrogênio representados nessa equação. Gente, isso aqui não cai em prova, não, viu? Isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui chove em prova, tá? Isso aqui chove. Se você pegar uma lista de questões de equilíbrio e não tiver essa reação, joga a lista fora, que essa lista não presta, tá? Então, essa reação é manjadíssima, tá? Manjadíssima. Por quê? Olha os coeficientes todos diferentes. 1, 3 e 2. Tá? Eles adoram isso. Eles amam isso. Então, a amônia é obtida industrialmente pela reação entre os gases hidrogênio e nitrogênio, representado na equação. O processo industrial é feito em alta pressão e alta temperatura. Tá? Processo industrial é alta pressão, alta temperatura. E em condições de equilíbrio. Obtida a amônia, a mistura de gases é borbulhada em água líquida, o que permite separar a amônia do nitrogênio e hidrogênio que não reagiram. Então, a amônia produzida é separada do nitrogênio que sobraram, que tem que sobrar. Todo mundo está presente no equilíbrio. Tá? Considerando as informações, correto afirmar que, presta atenção, alta pressão desloca para o lado que tem menos gás. Do lado de cá tem 4 mols, do lado de cá tem 2. Então, se eu aumento a pressão, o sistema tenta diminuir a pressão. Como? Diminuindo a quantidade de gás lá dentro. Desloca para o lado, tem menos gás. Mas alta temperatura ia favorecer a outra. E aí? Como que eu explico a questão da alta temperatura? Como que eu explico a questão da alta temperatura? Se perguntasse para mim, Ramon, pelo princípio de Le Chatelier, é melhor aumentar a pressão ou diminuir a pressão? Aumentar a pressão. Desloca para a direita, vai produzir mais amônia. Pelo princípio de Le Chatelier, era melhor aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? Diminuir a temperatura, tirar calor, porque vai deslocar também para a direita. Só que isso aí é um processo industrial. Então, quando eu falo isso, tá? Eu falo que eu vou aumentar a pressão, eu vou diminuir a temperatura. Quando atingir o equilíbrio, vai ter mais amônia. Quando atingir o equilíbrio, vai ter mais amônia.
Entendeu? Você vai produzir mais amônio. Se você aumentar a pressão e baixar a temperatura, quando atingir o equilíbrio, vai ter mais amônia. O problema é que vai demorar a atingir o equilíbrio. Porque se você baixar a temperatura, a reação fica lenta. Entendeu? Então você vai gastar uma semana, né, para você ter 3 toneladas de amônia. Uma semana para você ter 3 toneladas de amônia. Agora, se eu aumento a temperatura, eu tenho 1 tonelada em um dia. Eu tenho 1 tonelada só, mas é em um dia. Então, em uma semana, eu vou ter 7 toneladas. Então, essa é a questão. Tá? Quando você diminui a temperatura, realmente você vai ter mais amônia no equilíbrio. Beleza. Mas vai demorar mais, porque é baixa temperatura. Reação lenta. Aí é o problema de cinética. Entendeu? Então, na indústria, o que o pessoal faz? Aumenta a pressão e aumenta a temperatura. E aí a reação é mais rápida, né? Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, cuidado com isso, que tem uma dimensão prática e uma dimensão teórica. Em teoria, o que seria melhor para obter amônia? Alta pressão e baixa temperatura. Mas na prática usa alta pressão e alta temperatura. Por quê? Porque em baixa temperatura a reação é excelente. Simplesmente isso. Então, considerando informações, correto afirmar. A reação de formação da amônia é mais rápida que a recomposição na inversa no equilíbrio. Claro que não. Se está no equilíbrio, as velocidades são iguais. Está no equilíbrio. Se está no equilíbrio, as velocidades são iguais. O princípio de Le Chatelier prevê que se forma mais amônia no equilíbrio em alta temperatura. Não, 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 não. Não forma mais em alta temperatura, não. Não forma, não. Forma menos. Porque favorece a inversa. Entendeu? Mas em alta temperatura é mais rápido. Forma menos, mas é mais rápido. É melhor você ganhar R$ 1 num dia do que R$ 3 numa semana. Né? Correto? Aí numa semana você ganha 7, né? Certo? O borbulhamento da mistura dos 3 gases em água, se eu pego os 3 gases, borbulho na água, que ele falou que faz isso para separar, né? Retém na água, em maior quantidade, reagente nitrogênio e hidrogênio. Não, 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 não. Não, 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 eles são apolares. Eles são apolares. Nitrogênio, hidrogênio, N2 e H2 são apolares. Retém a amônia que é polar. A amônia que dissolve em água. Certo? A amônia é polar. O rendimento em amônia é maior num equilíbrio em alta pressão. Perfeito. Alta pressão favorece a direta, vai dar um rendimento maior de amônia. Beleza. Baixa temperatura também vai dar um rendimento maior de amônia, só que vai demorar mais tempo. Aí não interessa. A adição de um catalisador não altera o valor do ΔH, beleza? Mas altera o valor da constante de equilíbrio. Não altera, não. A única coisa que altera o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. É a única coisa, tá? Que altera o valor da constante de equilíbrio. Esse assunto é puxado, né? Considere uma reação reversível, um A gás dando um B gás, em que a reação direta é exotérmica. Reação direta é exotérmica. Então, um A um B mais calor. Né? Em que a reação direta é exotérmica, a inversa, obviamente, é endotérmica. Acontecendo em recipiente hermeticamente fechado. Beleza, equilíbrio. Sobre a situação, podemos afirmar: a energia de ativação da direta é maior que da inversa. A energia de ativação da direta é maior que da inversa. Mas vamos pegar aquele gráfico que a gente tinha feito, porque, coincidentemente, aqui também era uma reação exotérmica. Aqui, coincidentemente, era uma reação exotérmica.
a energia de reagente maior que a energia de produto. Agora, olha a energia de ativação da direta. Esse pedacinho aqui, ó, menor que a da inversa. Então, quando a reação é exotérmica, a energia de ativação da direta é menor que da inversa. Está errado. A inversa é que vai ter que subir um morrão danado, né? Aí vai ser maior. Tá? A adição de um catalisador pode transformar a reação direta em exotérmica e a inversa em endotérmica. Que é isso? Não existe isso, não. Dobrando a massa de reagente, não ocorre alteração na quantidade de calor liberado e absorvida. Claro que ocorre. A quantidade de calor é por mol, certo? Se eu dobro a quantidade de reagente ou produto, eu dobro a quantidade de calor envolvida. Esses três primeiros itens são de termoquímica. O acréscimo de ar favorece a direta, certo? E aumenta o, o valor de KC, né? O acréscimo de ar favorece a direta e aumenta a KC. Não, não aumenta não, tá? Não aumenta não. Não aumenta não. Acréscimo de substância, tirar substância, não altera o valor de KC, tá? A questão está sem resposta. Eu falei com vocês, devo ter pico de energia, eu fui mexi mal aqui. Eu tenho que modificar a questão aqui, tá? Vou modificar aqui. Só rapidão aqui, ó. Tira esse não daqui. Tira esse mas daqui. Certo? O aumento da temperatura interfere no equilíbrio? Interfere. Agora está certa a questão. Agora ficou legal. O aumento da temperatura, se eu colocar calor, vai favorecer a inversa. Tá? E afeta o valor de KC. Afeta. Vai diminuir o valor de KC. Vai diminuir o valor de KC. Tá? Mas eu tive que mexer aqui. Ó. Quando eu mandar ela para vocês aí, eu já mando ela certinho. Tá? Essa foi uma das que deu problema na hora da energia. Esse trem estava tudo misturado, tinha umas coisas diferentes, tinha muita termoquímica. Aí eu fui separar a termoquímica de equilíbrio e fiz bobagem. Considera o equilíbrio químico homogêneo, onde os gases A e B, incolores, formam gás vermelho C, numa reação química exotérmica. Então, gases incolores formam um gás vermelho numa reação exotérmica. No início do processo, colocaram-se apenas os gases A e B num balão de vidro transparente hermeticamente fechado. Então, no início, estava incolor. Colocou só A e B. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Vai avermelhando, vai avermelhando, vai avermelhando. E para. Ah, para no vermelhão? Não, para numa cor intermediária, entre o incolor e o vermelho. Ah, mas os incolores vão desaparecer todos, vai ficar só o vermelho. Não, não pode desaparecer. É um equilíbrio, todo mundo tem que estar presente no equilíbrio. Tá? Então, a cor da mistura vai se intensificando até atingir uma cor intermediária entre o incolor e o vermelho. Beleza. Que depois fica oscilando. Não, não fica oscilando nada, não. Certo? Não fica oscilando nada, não. Tem nada disso. Quando a mistura permanece incolor, e só vai se modificar quando tirar a energia do sistema. Não, nada disso. Quando a mistura vai se intensificando até atingir uma cor intermediária entre o incolor e o vermelho, que depois não se altera. Perfeito. Depois não se altera. Na hora que atingir o equilíbrio, velocidade da direta ficar igual à velocidade da inversa, tá? Então, eu considero o equilíbrio, né? Então, quando eu atingir o equilíbrio, se cada reagente transforma em produto, produto transforma em reagente, a cor não altera. Isso é uma das características do equilíbrio, tá? Não aparecer essas modificações.
A cor da mistura vai se intensificando até ficar completamente vermelha. Não, completamente vermelha não. Porque aí teria acabado o gás incolor. E não pode, todo mundo tem que estar presente no equilíbrio. Todos os reagentes são consumidos. Não pode, todo mundo tem que estar presente no equilíbrio. Não pode. Certo? Então, olha lá, coloquei, né? Incolor, ficou vermelho. Ficou intermediário, né? Ficou cor de rosa. Se eu aumentar a temperatura, aí vai clarear. Vai caminhar para o lado de incolor. Se eu esfriar, vai caminhar para o lado vermelho. Né? E aí está o princípio do galinho do tempo. Só que o galinho do tempo não é temperatura, é umidade. Então, o galinho do tempo e outros bibelôs, acho engraçado isso. Hoje em dia nem usa mais. Né? A minha avó tinha um tanto em cima do móvel, criado mudo, armarinho. Nossa, tinha um tanto de bibelô. Os galinhos do tempo e outros bibelôs. Aqui em casa tem uns bibelôzinhos aqui. Aqui tem uns presentinhos aqui. Uns gatinhos ali, né? Tem uns bibelôzinhos aqui em casa. Né? Mas antigamente era uma doideira, né? Tinha um monte de bibelôzinho. Né? Aqui nós temos gatinho. Deixa eu pegar os gatinhos ali para vocês verem. Aqui, então, bibelôzinho, né? Gravado. E o Maneco e o gatinho da sorte. Né? Bom, então, galinho do tempo e outros bibelôs do mesmo tipo, né, são peças decorativas que mudam de cor de acordo com as condições ambientais. Meu gatinho não muda de cor, não. Tá? O efeito é baseado na presença de cloreto de cobalto 2, utilizado na tinta, que reveste o galo, né? Estabelecendo o seguinte equilíbrio químico. O íon cobalto Cl4 2- tem cor azul, e o íon cobalto água 6,2+, tem cor rosa. Então, o equilíbrio é esse aqui, ó. Esse íon, Cl4, azul, tá? Então, esse aqui é azul. Quando ele ganha água, ele transforma nesse outro, que é rosa. Ganha água como? Umidade do ar. Então, quando o tempo está úmido, certo? Ó, aumentou a água, desloca para a direita, o galinho fica cor-de-rosa. O galinho fica cor-de-rosa, tempo úmido. Tá? Quando o tempo tá seco, diminui a umidade, desloca para a esquerda, certo? O galinho fica azul. Então, fica mudando de cor, de acordo com a umidade, certo? Sobre isso, assinale a correto. Quando o tempo está seco, o equilíbrio é deslocado para a direita. Não, quando o tempo está seco, vou até escrever aqui, ó, tá? Vou escrever aqui porque já facilita o nosso raciocínio. Né? Então, aqui, ó, tempo úmido, aumentou a umidade, vai deslocar o equilíbrio para a direita, tempo seco, diminuiu a umidade, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Né? Então, em tempo úmido, né? Tempo seco, o equilíbrio desloca para a direita, não, para a esquerda. Tempo está seco, o equilíbrio desloca para a esquerda, e a linha fica azul. Beleza. Letra B está legal. Vamos ver se não tem nenhum erro aqui, talvez tenha outra resposta. Né? Quando o tempo está úmido, o equilíbrio desloca para a direita, sim, e ele fica azul, não, ele fica rosa. Quando o tempo está seco, o equilíbrio desloca para a esquerda, o galo fica rosa, não, ele fica azul. Quando o tempo está úmido, o equilíbrio desloca para a esquerda e o galinho fica azul. Não, desloca para a direita, fica rosa. Certo? Os sistemas em equilíbrio envolvem uma reação química reversível que obedece ao princípio de Le Chatelier. Considera o sistema A mais B dando C, que se encontra em estado de equilíbrio interior de recipiente hermeticamente fechado. A adição de A, vamos lá, provoca favorecimento da direta. Beleza, da direta. Não é da inversa. Favorece a direta. Desloca o equilíbrio para a direita.
Aumenta o valor de Kc? Não, Kc só altera com temperatura. Diminui a quantidade de B? Diminui, B vai ser consumido. Desloca para a direita, mas não altera B. Altera B, sim, B vai ser consumido. Tá? B vai ser consumido. Letra C. Ô, Ramon, mas peraí. Eu aprendi um negócio que o sólido não interfere na velocidade e o sólido não interfere no equilíbrio. Ah, beleza, mas peraí. Eu não mexi, não foi no sólido. Eu mexi, foi no ar. Se eu coloco A e vai favorecer a direta, vai ter que consumir B. Certo? Agora, quando eu coloco um sólido num sistema em equilíbrio, ele não interfere. Tá? Ele não interfere, porque ele não provoca colisões. Ele não provoca colisões, então ele não interfere. Mas o gás interfere, porque o gás provoca colisões com os reagentes. Certo? Então isso é uma maldade, viu? Toma muito cuidado. Tá? Colocar sólido, tirar sólido, não afeta o equilíbrio. Tá? Colocar sólido ou tirar sólido não afeta velocidade e nem equilíbrio. Tá? Mas mexer nos outros participantes pode afetar o sólido, né? Pode, a não ser que o outro participante seja um sólido também, né? Pode afetar o sólido, tá? Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso aí, bom? Isso é maldoso que arde, tá? Isso aqui é maldoso que arde. Muito, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Toda vez que você vê a questão de cinética ou de equilíbrio, e você percebeu que tem um sólido no meio, você, opa, tá? Mexer nele não afeta o sistema. Ainda tem uma de equilíbrio químico, mas deixa ela para a próxima aula, tá? Deixa para a próxima aula. Então, a gente faz essa de equilíbrio químico, que envolve cálculo, tá? Duvido que caia no Enem, mas a gente faz para ter desencargo de consciência, né? Entender como é que a coisa funciona. Já andaram pedindo cálculo no Enem. Eu duvido que peça, mas pode pedir, está dentro do programa. E aí nós falamos de equilíbrio iônico, tá? Então é isso aí. Então, a próxima semana, tá? Deixar inclusive gravado aqui, próxima aula, nós vamos terminar esse equilíbrio químico, essa questão que falta, fazer o equilíbrio iônico, entrar na química orgânica, tá? Avançar na química orgânica aí até onde der. Segunda-feira, 19h15. Segunda-feira, 19h15. Vamos até às 21h15, tá? Hoje nós fomos mais, porque começou mais tarde. E na terça, terminamos a química orgânica e falamos de química ambiental. Beleza? Certinho? Então, vejo vocês na próxima segunda-feira. Tá?